Bom, e hoje nós vamos conhecer a história do Aras Joel Gonçalves, né? Um Aras que dispensa apresentações, que tem um trabalho muito bem realizado do seu Zé Carlos, do Luciano, e agora já tem o Dudu também entrando aí, formando 3 gerações dedicados a produzir o melhor quarto de milha para a vaquejada, né? Então, Dom Diego Bas, que é a base desse trabalho aí, hoje referência, né, na genética do cavalo de boi, um Aras que conseguiu produzir e colocar em evidências garanhões importantes, né, assinados com a marca Joel Gonçalves. Então, para nós da Integral é extremamente gratificante, motivo de muito orgulho poder fazer parte desse que não é mais projeto, dessa realidade que é o Aras Joel Gonçalves. Acompanhem com a gente em Histórias que se Encontram o trabalho dessa grande referência que é o Aras Joel Gonçalves. Eu sou Luciano Gonçalves, do Aras Joel Gonçalves, filho de José Carlos Gonçalves e neto de Joel Gonçalves. Papai era um homem que começou com gado e terminou com gado, né? Ele nunca criou cavalo, ele gostava de vaquejada, ele corria vaquejada, trabalhava muito no campo com os amigos, fazendo festa, e naquela época era 1950, 40. A gente morava numa fazenda em Campina Grande, e então já comecei a gostar do negócio. Naquela época nós tínhamos professora particular, e então vinha dar aula a gente todo dia, a minha e mais 2 irmãs. E então, à tardezinha, eu pegava o cavalo e saía correndo no osso, já com 8, 7, 8 anos de idade. Meu pai era um homem muito tranquilo, um homem de índole muito boa, um homem muito sério. E ele me tinha assim como uma joia, entendeu? Muito bem cuidado, entendeu? E mandou me preparar para correr vaquejada, mandou preparar meu cavalo. E então eu comecei a gostar, a criar, a acompanhar meu pai. Meu avô, assim, me lembro dele, convivi muito, porque minhas férias eu saía, acho com 11, 12 anos. Mamãe hoje é mais preocupada comigo com 55 do que eu com 12. Eu pegava um ônibus aqui em Recife e alguém me pegava lá na rodoviária em Campina Grande e a gente ia para a fazenda e eu ficava lá com o seu Joel Gonçalves todos os dias das minhas férias. Era quando mais novo na garupa do cavalo dele e depois acompanhando ele a vida toda, assim, até ele ficar velhinho, deixar de montar. Foi o exemplo, a referência do cavalo para mim e da pessoa. Eu casei muito moço também, né? Casei com 17 anos. E então trabalhava no Banco Industrial de Campina Grande, mas eu firmei e saí e fui morar numa fazenda. O meu negócio era cavalo, gado. Daí depois fiquei administrando 3 fazendas na época. Depois aí eu tive que morar em Recife, porque apareceu um negócio muito bom. E eu fui e continuei criando lá e comecei em todo fim de semana e depois criei em São Paulo. Arrendei muita fazenda, cheguei a ter 15 mil boi lá com sócio. E depois eu vi que aquilo ali não era minha vida. Então apareceu esse negócio aqui, essa fazenda, eu comprei e fui acreditar no meu sonho. E ele foi como uma realização de esporte, que ele também correu a vida toda, e foi para São Paulo e trouxe 3 cavalos quarto de milha, quando na época a gente só corria em cavalo mestiço. Eu tinha 15 anos, eu me lembro, ele disse escolha, né? Eu fui logo no preto e foi o que deu mais errado, e terminou sendo o castanho, que foi um cavalo que me deu muitas alegrias. Então a criação, desde o começo, não foi uma realização profissional nem financeira. Foi uma realização pelo esporte, já que meu avô corria, meu pai corria, e na época, com a chegada dos cavalos, né, subindo para o Nordeste, vindo de São Paulo, alguns vindo dos Estados Unidos, a gente teve a oportunidade de começar a mexer com quarto de milha. E isso foi em 84, 85. Sempre lutando para encontrar um reprodutor, né? E Uberaba foi que a gente começou. Eu fiquei muito amigo de Ovídio, que era criador desse cavalo.
endoideci pelo cavalo, o potro, e comprei esse potro. Foi recorde do leilão, um potro com 18 meses, e trouxe esse cavalo para a fazenda nossa em Campina Grande. E em 88 ele comprou o Dom Diego, aí já com uma visão, querendo, já pensando numa criação, não a título de escala, mas a título de amor ao esporte e ao cavalo. E a partir daí, a gente criando muito amadoramente, mas veio o resultado através dos filhos. E a partir daí foi que a gente disse, olha, os filhos do cavalo com um índice altíssimo de acerto. E todo mundo... filho de Dom Diego, filho de Dom Diego, filho de Dom Diego, os cavalos começaram a ganhar, primeiro campeonato nacional, segundo, e começou o ranking do portal, a gente deve muito isso aos campeonatos que foram criados, e aí a gente começou a pensar numa criação, mas aí foi outra época, papai resolveu vender a fazenda em Campina Grande, e a gente conseguiu encontrar essa fazenda aqui, que era de um amigo nosso. Ele disse, vamos lá falar com o Marcelo, e eu disse, pai, eu não tenho dinheiro para comprar. E ele disse, não, a gente compra junto, e me ajudou, e foi a melhor coisa que aconteceu, porque casou, e isso já faz 25 anos, e a gente está aqui, e aí foi quando realmente eu acho que a criação começou de forma profissional. Ali é um momento, uma escolha que deu certo. Então, na época, esse cavalo foi que definiu minha vida em termos de criação, né? Antigamente não se tinha mercado. Quem começou realmente a valorizar o cavalo, aqui no Nordeste Vaquejada, já no Sul, 20 e tantas modalidades. Então isso foi criando um ambiente e se tornando financeiramente bom. Mas eu acho que o cavalo se paga, desde ser bem criado, esse ano se paga muito bem. Isso aqui é um lazer que realmente virou rentável. Que aqui em Pernambuco eram poucos leilões, eu acho que 1 ou 2 no máximo. Então tinha Sérgio Novaes, tinha Araspaciri, a gente se espelhava nesse pessoal, mas a gente nunca teve a pretensão. Eu acho que isso o Dom Diego trouxe pra gente de bandeja e foi mais sorte do que competência. De o cavalo ter caído pra gente, de papai ter comprado. A gente não fala que é sorte, porque ele chega lá e comprar o cavalo mais caro do leilão, no leilão na época de 300 cavalos. Eu acho que tem Deus aí que fazem as coisas acontecer. E depois vieram os campeonatos, vieram o ranking, e a referência de nosso Aras está pingando em todas as áreas do Nordeste. Então eu acho que todos os criadores ajudaram a gente a chegar nesse patamar. Férias, que era a minha época de folga, lá com meu avô. Então, no começo, minha proximidade até era com meu avô. O papai ia final de semana, às vezes sim, às vezes não. Como era em Campina Grande, era longe, ele sempre prezando pelo trabalho. No final, em Campina Grande, também, quando ele resolveu fazer uma pista de vaquejada, então essa minha convivência com ele, a gente ir para vaquejada junto e a gente correr junto, tem foto minha aí correndo com ele. E agora eu estou tentando aproveitar essa fase dele que está muito boa aqui, ele mais frequentando aqui, então sempre brinco que